E aí a dúvida é a seguinte, né? A gente viu um dólar cada vez mais em patamares elevados, justamente com essa apreensão do mercado por conta de todo o cenário doméstico que a gente está passando. E isso me lembra, tempos atrás, meses, nem isso, onde o dólar chegou lá a 5,88, 5,89 e ensejou e pressionou o governo pelo ajuste, onde vieram contingenciamentos, bloqueios, aqueles 15 bilhões, o mercado deu uma acalmada. Dizem que o governo ouve o dólar, né? O que o dólar está falando ou está gritando nesse momento para o governo? Já chegou num patamar onde o ajuste tem que ser inevitável, por mais que tem todas aquelas circunstâncias que a gente já debateu aqui, né, da necessidade do ajuste, mas quando a gente fala em dólar, isso acaba colocando mais pressão, né? O dólar está falando. Felipe, veja só que coisa interessante. É um paradoxo, né? Nós temos a taxa de juros subindo no Brasil, nós temos os Estados Unidos, principal economia do mundo, baixando juros, a Europa baixando juros, o resto do mundo baixando juros, a China baixando juros, só o Japão que está junto com o Brasil aumentando juros, o Japão conta pouco, né? E o dólar sendo pressionado. Quer dizer, quando a gente olha essa configuração, a gente nota que o problema não é lá fora, o problema é aqui dentro. Uma série de estudos foram feitos, inclusive pelo Samuel Pessoa, que mostra que 80% ou mais da pressão no dólar vem da incerteza doméstica, principalmente com o lado fiscal. Para mim, o dólar grita que o fiscal tem que ser resolvido e não tem mais tempo para adiar, principalmente porque faltam 3 meses para o final do ano, aliás, 2 meses e meio para o final do ano. E o que isso significa? Que tendo um primário que está em déficit de quase 2,5%, como é que nós vamos chegar na meta em 2 meses e meio? Quer dizer, a chance de chegar na meta, a meu ver, é zero, né? É zero. A preocupação agora é o que vai acontecer com 2025 e 2026. 2026 é um ano eleitoral, então todas as torneiras de gasto vão ser abertas. E o Lula se mostrando totalmente antítico a qualquer tipo de controle de gasto, principalmente onde é mais necessário, que é nessa maluquice de manter um salário mínimo que recebe um aumento acima da inflação sem que hajam ganhos de produtividade. Isso simplesmente é a receita do caos, não tem como ser feito. Então o que a gente tem? Nós temos uma China andando para baixo, a China nocauteada, né, que é a maior compradora brasileira. Cadê o dólar entrando aqui? China nocauteada, né? Estados Unidos cada vez mais se arrefecendo em uma política mais doméstica, mais nacionalista, né? Isso vai fazer com que os Estados Unidos, a gente não pode esquecer que é o maior cliente brasileiro, o maior parceiro de compras de produtos de alto valor agregado. Embraer aí. A Embraer, para mim, vai ser atingida frontalmente com qualquer política que venha tanto da Harris como do Donald Trump, que tem a ver com a redução, né, o aumento de tarifas e redução de importação, principalmente de produtos de alto valor agregado. Uma das maiores preocupações deles é estar aí. Quer dizer, a gente conseguiu ter um alinhamento com um país que compra 1/3 de tudo que a gente produz aqui, que está na lona. Nós nos indispomos com um país que compra a maior quantidade de produtos de alto valor agregado do Brasil e a gente está segurando a bandeira do sul global. E o que acontece? Temos uma incerteza fiscal sem precedentes aqui dentro. Aliás, tem precedente da Dilma e a gente sabe como terminou. Então, a gente já tem até a trilha para onde vai essa situação. Então, tem precedente sim. Então, como é que a gente tem, como pode ver o dólar? O dólar só vai subir. Se o governo não entender que o ajuste fiscal é necessário e não pode ser adiado, nós vamos ter problema, né? A inflação pressionada. A inflação até 2026 desancorada. E não está desancorada de ontem, está desancorada de 2 anos atrás. Então, nós vamos ter ainda maiores problemas com a inflação por causa da pressão ocasionada pelo dólar. A situação não é muito convidativa para investir por aqui, não.
Ô, Vandir, que você está falando, né? Especificamente, você trouxe até o cenário aí de China e a gente falando de dólar. Eu vou voltar àquela discussão que eu estava falando agora há pouco, inclusive com o Écio, sobre os BRICS. Até porque, né, a gente sabe que a discussão dentro do BRICS ali é sobre a criação de uma moeda comum. Eles voltam sempre a falar isso, né? Para tentar reduzir a dependência do dólar, quebrar essa hegemonia ali do dólar. O Brasil, né, tá no meio ali, até naquela hora eu estava falando com o Écio especificamente, o Brasil no meio desse desafio, né? O Écio trouxe ali uma visão não anti, talvez, Ocidente, mas antes países do Norte, mas eu volto a abordar essa leitura. Como que você enxerga, de fato, o desafio do Brasil dentro de um bloco que tem agora não só China, Rússia, como tinha, né, ali anteriormente, mas a entrada de Irã, países ali da Arábia Saudita, e essa coalizão aí tentando enfrentar essa hegemonia, tentando derrubar o dólar. Como você vê o Brasil nessa situação, nesse desafio? Quem é que vai fazer trocas internacionais comerciais com o real, né, a moeda da Arábia Saudita? Ou quem vai usar o yuan, que é uma moeda que é depreciada artificialmente por um governo totalitário? Ou então com o real? Que tal a gente fazer trocas internacionais, emprestar, comprar em real? Obviamente isso é um negócio que não faz nenhum sentido, é uma conversa de bar entre países que estão insatisfeitos por serem a periferia do mundo. Uhum. É essa que é a verdade. Com exceção da China, o resto é tudo periferia do mundo. Obviamente, com a periferia, vamos dizer assim, tirando Índia e China, o resto é a periferia do mundo. Nós temos a coleção dos países totalitários. Nós temos a coleção dos países ditatoriais. Nós temos uma coleção de países que tem o Irã, que é um país que oficialmente parte da sua política externa é bancar terrorista. Como é que alguém pode participar num negócio desse? Tá do lado errado da história e com vocação, né? Batendo no peito. É mais vergonhoso isso. Não vai ter nenhuma moeda em comum dos BRICS. Detesto avisar os desavisados, mas é uma moeda que não faz sentido. O próprio conjunto dos BRICS não faz sentido. Por quê? Não existe complementaridade entre a maioria das economias. Essas economias estão presentes hoje, elas concorrem na produção, né, e exportação de commodities, commodities agrícolas e também commodities que são da extração mineral do mundo. Então elas concorrem mais do que tem algo em comum. Essa ideia dos BRICS é uma estrutura criada pela China para criar um fronte contra os Estados Unidos. E nós estamos nos amarrando geopoliticamente e geoeconomicamente a uma economia fadada ao fracasso. Eu já disse e volto a dizer aqui, a China é uma cidade cenográfica. A China não existe de fato. Nós vemos 400 milhões de pessoas quando eles têm 1,4 bilhão de pessoas. 400 milhões de pessoas é um pouco maior que os Estados Unidos. O PIB chinês é um PIB que é algo que vem da cabeça do Xi. O Xi determina a maneira de contabilizar o PIB chinês, não é do output, que é aquilo que é produzido como acontece no resto do mundo. É indicativo e até mesmo reconhecido pelas autoridades chinesas que ele é puramente indicativo. Então as províncias correm atrás para poder crescer, mas é muito mais do input do que o output, não é contabilizado dessa maneira. Então a gente tem uma série de problemas e nós optamos como nação de nos amarrar de uma maneira univitelina a uma economia que está fadada ao fracasso. Ou a China se refaz, e eu tenho todo o interesse que a China se refaça como uma economia pujante, mas a economia da China não pode continuar como está, amarrada aos desígnios de um homem só, que é o Xi Jinping. O mercado livre precisa entrar em ação na China para ter o seu poder de alocação eficiente de recursos. E não é através de alocações, através da mão do governo, que nós vamos ter uma China pujante.